Saída de Lohan sendo definida nesse momento. Pedro de volta. Matheus Pereira pintando no Mengão queridão. Lesões e retornos para esse jogo contra os viceínos no final de semana. Olha a quantidade de notícias que a gente tem para trazer para vocês hoje, agora. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Fica até o final do vídeo, porque tem uma surpresa para vocês no finalzinho do vídeo, hein? Quero ver quem vai estar até o final, porque o que eu vou falar no finalzinho do vídeo vai fazer toda a diferença para você, meu amigo, para você, minha amiga torcedora rubro-negra de todo o Brasil. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Curta, comenta, compartilha. Ajuda o canal a continuar crescendo. O seu like é importante para o YouTube nos divulgar, portanto, clica aí, ó, na mãozinha e curta o vídeo. Sua inscrição é mais importante ainda para nos dar motivação, para fazer com que o canal cresça e a gente atinja cada vez mais e mais torcedores rubro-negros de todo o Brasil. Tô contando com vocês. E olha, para provar para vocês que não é uma via de mão única, eu vou apresentar a vocês um novo patrocinador aqui do nosso canal, a Mais Ágil. A Mais Ágil, para quem não conhece, é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você que está aí com um problema financeiro ou pensando como é que eu vou passar o meu carnaval se o Esquindolelê tá sem tutu, é só você ligar no número 55992129983 ou clicar no link que está na descrição e no comentário fixado e falar hoje ainda com o atendente da Mais Ágil. Eles vão te ajudar a rapidamente resgatar o seu FGTS. E aí, bacana, você pode pegar seu tamborim, tocar o seu pandeiro sossegado. Carnaval com din-din. Você sabe que eu falo da Mais Ágil, eu recomendo a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Faça o que eu tô falando aí, clica nos links ou liga pros caras. Bom, seguinte, pessoal, tem que começar com notícia ruim, infelizmente, né? Ontem o Flamengo soltou uma nota oficial, depois de fazer o exame de imagem em Everton Cebolinha e ter constatado que ele tem uma lesão de grau 1, portanto, uma lesão pequena, na parte posterior da coxa esquerda dele. Cebolinha vem convivendo com esse tipo de situação desde que chegou ao Flamengo. Vira e mexe, ele se lesiona, com grande ou pequena probabilidade de ficar fora dos jogos, mas ainda assim ele sempre vem se lesionando. Infelizmente, mais uma vez, o Flamengo não poderá contar com seu camisa número 11 na semifinal do Campeonato Carioca. Cebolinha fica de fora e só deve retornar nas finais, caso o Flamengo passe pelo Vasco e chegue à final contra o Volta Redonda. Só pode ser contra o Volta Redonda. Porque ontem eu fiz uma pesquisa, tá rolando a enquete até agora, tá, pessoal? Se vocês quiserem, ainda dá tempo de vocês votarem. Aqui mesmo no nosso canal, eu fiz uma enquete. Qual o time favorito para vencer o Campeonato Carioca de 2025? Inocente a criança aqui, né? Quase 10 mil votos até o momento e o Flamengo, obviamente, está ganhando com 93%. O Vasco tem 2%, o Fluminense 1% e o Volta Redonda 4%. Não podia ser diferente, mas faz o seguinte, aproveita para votar. É só ir na parte de publicações aí no seu YouTube e votar. Você pode até deixar sua opinião com relação a essa situação, tá? Então eu estou esperando vocês comentarem quem é o grande favorito para ganhar o certame regional do Rio de Janeiro neste ano. E aí pode ser que dê Flamengo e Volta Redonda. Só para vocês terem uma ideia, o Volta Redonda tem mais participações nas fases finais do Campeonato Carioca do que o Botafogo nos últimos 10 anos. É inacreditável, mas é um dado verídico. Bom, se nós não teremos o Everton Cebolinha, nós também não teremos o Michael, que segue fora fazendo tratamento. Mas, se o Felipe Luiz quiser, já poderá ter um centroavante de ofício contra os viceínos. Juninho, junto com Alexandre e Ayrton Lucas, ficarão à disposição do treinador para esta partida. Acabaram-se os problemas da lateral esquerda. Mas espera aí. Nós tínhamos problemas na lateral esquerda, Varela assumiu o posto e foi totalmente bem, muito bom mesmo, na lateral esquerda rubro-negra. Não tínhamos problemas daquele lado.
Ah, mas no último jogo, o Felipe poupou o Wesley, voltou o Varela para a lateral direita e o Varela arrebentou a boca do balão na lateral direita também. Com o Léo Pereira parecendo um menino jogando de lateral esquerdo. Não sei se vocês sabem, mas o Léo Pereira começou a carreira na ponta esquerda. Depois foi lateral esquerdo até que se firmou como zagueiro, pela estatura, pelo porte físico e por saber sair jogando. Então, para ele, não é estranho jogar naquele setor. E jogou muita bola no último jogo contra o Maricá ali pela lateral esquerda. Tem hora que ele dá uns passes de trivela que eu vou te falar. Ele fez um cruzamento de trivela que, meu Deus, Léo Pereira tem muita qualidade. Não é à toa que nós temos o melhor elenco do Brasil. Mas o Felipe Luiz agora tem mais opções para poder montar a equipe rubro-negra para o jogo contra o Vasco. Tem o Léo Pereira para a zaga ou para a lateral esquerda. Alexandro, que é um monstrinho, junto com o Ayrton Lucas, também estão retornando. Juninho para compor o ataque rubro-negro, dando mais possibilidades com Bruno Henrique, com o Plata, com o Luiz Araújo. Então, é um elenco recheado de jogadores que podem impulsionar a equipe para frente a qualquer momento. Daí, uma das possibilidades de escalação seria Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Bruno Henrique e Juninho. Só que aí eu quero que você me fale o seguinte: na zaga, quem você colocaria na zaga hoje? Danilo e Léo Ortiz? Danilo e Léo Pereira? Ou Léo Ortiz e Léo Pereira? Essa é a minha primeira pergunta. No ataque, quem vocês escalariam? Bruno Henrique e Juninho, Bruno Henrique e Plata, Plata e Juninho. Coloquem aqui nos comentários para mim com atenção como você formaria o ataque e o sistema defensivo do Flamengo. Porque a lateral esquerda não precisa eu perguntar, é o Alexandre, todo mundo concorda. Os 4 do meio de campo, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Eric Pulgar. Ou vocês trocariam o De La Cruz pelo Alan? De La Cruz sairia e colocaria-se o Luiz Araújo para jogar num 4-3-3 e não num 4-4-2 que o Felipe Luiz está fazendo. Também é interessante, né? Então comentem aqui se vocês preferem um meio de campo com 4 atletas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e o ataque com 2, ou se vocês preferem o meio de campo com 3, aí eu acho, acredito eu, que sairia o De La Cruz, na opinião da maioria de vocês, para a entrada do Luiz Araújo jogando mais aberto, jogando mais centralizado, ou para a entrada do Plata com o Juninho e com o Bruno Henrique. Enfim, eu quero saber como vocês montariam a equipe do Flamengo para esse jogo contra o Vasco e para o resto do ano também com as peças que a gente tem. E eu tenho certeza que você vai ficar confuso, você vai ficar na dúvida. E essa dúvida é porque sim, pessoal, nós temos o melhor elenco da América do Sul. Somos os líderes de gols marcados no Brasil. Fabrício, não dá para tirar a Carioca como parâmetro. Muito menos ficar empolgado com uma vitória de 5-0 em cima do Maricá. Vocês têm razão, mas o elenco que está aí não está sendo testado pela primeira vez. Não está sendo testado no Campeonato Carioca. Esse elenco é o elenco do ano passado, que já foi testado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e vencemos a Copa do Brasil. Se a gente tivesse um treinadorzinho melhor, se não fosse o Tite, não precisava nem ser o The Best, o Felipe Luiz, mas se não fosse o Tite, a gente tinha ido mais longe na Libertadores da América com esse elenco. E se fosse o Felipe Luiz, duvido que o Botafogo ganhava essa Libertadores. Duvido. Se o Felipe Luiz estivesse desde o começo do ano no Flamengo, duvido que o Botafogo tinha papado essa Libertadores. Mas enfim, tinha um bom time também. Temos que reconhecer o Botafogo, mas a equipe do Flamengo é muito forte. O elenco do Flamengo é muito forte. Com possibilidade de termos reforços aí no meio do ano e até, quem sabe, nessa janela de transferências interna, tá? Hoje é dia 25, pessoal, e a nossa janela de transferências, a internacional, que permite o Flamengo contratar jogadores de qualquer parte do mundo, ela fecha agora, dia 28. Entretanto, nós temos a janela de transferências interna, que permite que o Flamengo venda, empreste e contrate jogadores de clubes brasileiros. E aí nós temos 3 situações acontecendo nesse exato momento. Há um interesse do Paysandu pelo Pablo, só que o Paysandu não tem condições financeiras de pagar os salários do Pablo. Pablo ganha aí mais de R$600 mil mensais, então não teria como o Paysandu arcar nem com metade disso.
E também tem a questão do atleta querer ou não ir para a equipe do Nordeste brasileiro. Caso ele não vá para o Paysandu, o Flamengo ainda terá até o dia 11 de abril para tentar encaixar o Pablo em algum lugar. O fato é que o Flamengo está tentando emprestar o zagueiro e o zagueiro tá because suave, tranquilo, sossegado, sem se preocupar em procurar um clube para sair. Para o zagueiro, se o Flamengo deseja tirá-lo do elenco, o Flamengo que procure um lugar que ele aprove. Ah, Fabrício, eu sou Flamengo, eu empresto ele para não sei o quê. Não é assim que funciona. O jogador tem que querer ir. O jogador nunca é obrigado a ir. Fabrício, o Pablo ficar treinando em separado pode dar problema para o Flamengo? Pode. O Flamengo tem um certo tempo que a lei permite que o atleta treine em separado. Depois ele tem que reintegrar o jogador ao elenco. Aí ele reintegra o jogador ao elenco, o jogador fica ali jogando, treinando por mais um tempo, e aí ele pode afastar o jogador de novo. Deixa por mais o tempo que a lei permite, reintegra de novo. Então, se não emprestar o Pablo, vai ficar nessa lenga-lenga de vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo, até o contrato dele terminar no final do ano. E são milhões que ele ainda tem para receber pelo Flamengo. E do lado do Pablo, pela parte do Pablo, ele não está fazendo força nenhuma para perder nenhum centavo. Segundo eu apurei, mesmo que o Flamengo consiga um clube para emprestá-lo, o Flamengo vai ter que arcar ou com parte ou com o total do salário do atleta até o final do ano. O Pablo, hoje, neste momento, não estuda uma rescisão amigável com o Flamengo, porque seria amigável só para o Flamengo. O jogador perderia dinheiro aos 33 anos de idade. Sem procuras no mercado brasileiro e internacional, ele sabe que é a última oportunidade dele ganhar o trocado dele ali. Então, se o Flamengo emprestar para qualquer um, vai emprestar para o Baraunas, o Flamengo vai ter que pagar grande parte do salário e o Baraunas a menor parte. O fato é que ele não vai abrir mão, pelo menos esse é o posicionamento de momento, dos 600 mil que ele tem para receber. Agora tem uma outra situação acontecendo no Flamengo também, de saída de atleta, é o Lohan. Eu já havia dito para vocês que o Flamengo não permaneceria com o Lohan no elenco. Vale sempre lembrar, colocar o asterisco que o jogador precisa aceitar sair, senão não tem negócio. O jogador tem vontade própria em toda negociação. O clube não pode obrigá-lo a nada. 3 clubes despontam como clubes interessados na contratação do atleta por empréstimo sem custos: Bahia, Bragantino e Fortaleza. Pesa a favor do Fortaleza a disputa pela Libertadores da América, que é uma competição que o atleta gostaria de disputar, e o bom relacionamento com o Davi Luiz. O Flamengo também gosta da possibilidade de ceder o jogador ao Fortaleza, sem passe fixado, sem nenhum compromisso do Fortaleza assumir o atleta depois do término do empréstimo. Ele voltaria para o Flamengo de qualquer jeito, tá? O grande detalhe aí é que o Fortaleza quer 10% na participação de uma venda do Lohan, caso ele esteja jogando pelo Fortaleza. Então o Lohan está fazendo um bom jogo lá. Aí chega uma boa temporada lá, chega no meio do ano, o CSKA resolve voltar a tentar a contratação do jogador. Contratação essa que já foi tentada no início desse ano. Aí o Fortaleza volta a tentar a contratação do Lohan. Aí o Flamengo aceita e o Lohan também. Então 10% da venda teria ido para o Fortaleza. É uma situação que o Flamengo ainda não digeriu, ainda não aceitou e está pensando com carinho. O atleta, como eu disse, vê com bons olhos voltar a trabalhar com o Davi Luiz, que já deu sinal verde para o Fortaleza iniciar as tratativas com o jogador. O Davi Luiz avalizou: não, pode trazer o moleque que eu garanto. Então o Fortaleza, nesse momento, está mais à frente da contratação do Lohan, mas o Flamengo está estudando essa questão dos 10%, porque o Flamengo acredita que o CSKA vai vir à tona no meio do ano pelo jogador. E aí o Flamengo está pesando se vale a pena perder 10% dessa venda, que já não é uma grande venda, né? É uma venda já miudinha. Ainda vai perder 10%. O que vocês fariam, gente? Vocês dariam, é aquele negócio de vitrine, né? Direito de vitrine, disposição do atleta, enfim. Vocês dariam ao Fortaleza os 10% de uma venda que vai girar em torno de 9 milhões de euros?
Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Gente, Pedrinho BH, dono do supermercado BH e do Mineirão, fez um grande investimento no Cruzeiro. Levou Cássio, Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, manteve a principal estrela do elenco no ano passado, Matheus Pereira, mesmo contra a vontade do Matheus Pereira. E o que aconteceu? Os caras perderam para o América a semifinal do campeonato regional. O campeonato mais fácil de ganhar no ano. Enquanto isso, viu o seu adversário do outro lado da Pampulha, o Atlético Mineiro, vencer com sobras a Tombense e chegar em mais uma final de Mineiro com chances de levantar taça. Com isso, a torcida cruzeirense ficou revoltada e chegou a pendurar num viaduto em Belo Horizonte uns bonecos com a camisa do Cruzeiro. Dentre eles, o Matheus Pereira. Jogadores cruzeirenses estão sendo ameaçados pela maior torcida estrelada e o Cruzeiro teve que contratar mais seguranças, reforçar a segurança dos atletas para que eles possam conseguir trabalhar e viver em paz em Belo Horizonte, na Grande BH. Matheus Pereira é um dos alvos da torcida cruzeirense porque vem dando declarações que gostaria de ter saído, ter sido negociado lá para a Europa. Recentemente ele quase foi para o Zenit, mas como a sua esposa está grávida, ela temeu por dar à luz lá na Rússia e preferiu segurar o maridão dela aqui no Brasil. Essa negociação envolveria os valores na casa dos 20 milhões de euros entre Zenit e Cruzeiro. O Cruzeiro ganharia metade disso porque tem 50% dos direitos federativos do Matheus Pereira. O resto está ligado aos árabes. Leonardo Jardim, inclusive, técnico atual do Cruzeiro, teve que intervir, pedindo aos árabes para abrir mão de parte do que iria receber para o Cruzeiro poder negociar o Matheus Pereira nessa negociação que naufragou. Agora, a torcida do Cruzeiro, parte dela, que ainda quer o Matheus Pereira na equipe, teme que o Matheus Pereira possa vir a se tornar jogador do Flamengo. Nós precisamos de um reserva para a Arrascaeta. E no final do ano passado, no jogo entre Cruzeiro e Flamengo, se não me falha a memória, no campo do Horto, campo do América Mineiro, o Matheus Pereira chegou a ter uma conversa, breve, mas uma conversa com o técnico Felipe Luiz e também com o Michael. Eles se conhecem da época que os dois jogavam no mundo árabe. E isso aproximou muito o jogador do Flamengo. Há hoje uma especulação de que nessa janela de transferências interna, o Flamengo possa tentar a contratação do Matheus Pereira. A torcida, a grande parte da torcida cruzeirense, está de saco cheio do atleta. O atleta vislumbra algo maior do que jogar no Cruzeiro, sabe que no dia que ele botar o pé no Rio de Janeiro e for anunciado como jogador do Flamengo, o Dorival Júnior convoca ele para a seleção brasileira sem ele entrar em campo. Mas tem alguns porquês. Aliás, antes de dar os porquês, e tem a situação do Flamengo, está para receber 18 milhões de libras do Everton, o que compensaria a contratação do Matheus Pereira. Ou seja, o Flamengo nem teria que arrumar uma grana nova. E para mim, não sei para vocês, aí vocês comentem, trocar o Alcaraz no Matheus Pereira, neste momento, é um bom negócio. Mas não é trocar, mandar o Alcaraz para o Cruzeiro. Não, o Alcaraz vai ser trocado assim, ele vai ser vendido lá, o dinheiro dele que vier, o Flamengo pode pagar o Matheus Pereira ao Cruzeiro. Neste momento, para mim, o Matheus Pereira é um jogador muito mais completo e pronto do que o Alcaraz. Daqui a 2, 3 anos, o Alcaraz pode ser um dos maiores argentinos da atualidade no futebol. Mas hoje, o benefício viria mais rapidamente com o Matheus Pereira. Mas tem uns detalhes aí. Primeiro, nós estaríamos lidando com um dos maiores milionários do Brasil, que é o Pedrinho BH. Se houver qualquer problema na questão de estar negociando com um clube que é rival direto, o Pedrinho BH tem grana para manter o Matheus Pereira. Nada que o Matheus Pereira falar vai poder obrigar o Cruzeiro a vendê-lo, porque tem um contrato em vigor. Aí o Pedrinho pode simplesmente falar assim, paga a multa, e aí você leva o jogador, porque ele tem dinheiro para manter o Matheus Pereira. Segundo, no Flamengo, o Matheus Pereira sabe que não é titular absoluto. Na melhor das hipóteses, ele poderia roubar a posição do De La Cruz. Na melhor das hipóteses. E no normal, ele seria o reserva do Arrascaeta do De La Cruz. Sem contar que o Jorginho vem no meio do ano, gente.
Então seria mais uma disputa para o Matheus Pereira enfrentar. Ele não estaria confortável no Flamengo. E uma coisa que o Matheus Pereira fala o tempo inteiro é do medo de ter o filho dele aqui no Brasil. Ele queria ir para a Europa para criar o filho dele num ambiente tranquilo. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, é tudo, menos tranquilo. Então isso também poderia afastá-lo do Flamengo. Nesse momento, há algum movimento do Flamengo para com o Matheus Pereira? Não há. Então, é aguardar para ver o que vai acontecer, mas dificilmente essa movimentação aconteceria por todos esses fatores que eu falei para vocês. Mas eu não deixo de perguntar, seria uma boa o Matheus Pereira no Flamengo? Comentem aqui, por favor. Nação seguinte, a todos aqueles que se tornaram membros do nosso canal, eu tenho um recadinho que é a surpresa que eu falei para vocês. Você pode se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 1,99, tá? É muito baratinho. No mês de março, ali para o dia 20, 22 de março, nós vamos fazer um sorteio entre os membros do nosso canal, onde você vai ganhar, vai concorrer a 2 mantos sagrados. Fechou? Essa era a surpresinha para você. Então, você tem até o dia 22 de março para se tornar membro VVP e poder concorrer a 2 mantos sagrados. Fechou? Bom, obrigado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, torne-se membro. É R$ 1,99 só. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.